Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegamos ao final do nosso curso Visão Espírita da Bíblia, procurando fazer uma pequena síntese do que é o Espiritismo, em nossa opinião. Primeiro, saber o que significa a palavra doutrina, né? Doutrina não significa religião, significa saber, ensino. Em nenhum momento Kardec se refere a ela como religião. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Kardec fala isso no opúsculo O que é o Espiritismo. Em obras póstumas, ele complementa: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que necessariamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Esses qualificativos são de pura invenção da crítica. Bem, nesse Obras Póstumas, editado por seus seguidores, Kardec reconhece então um caráter religioso dentro da doutrina, embora não necessariamente como uma religião formal. Os princípios básicos da doutrina espírita, só relembrando: Deus, questões de filosofia; espírito e perispírito, questões de ciência; imortalidade da alma, do âmbito da ciência; evolução, também do âmbito da ciência; reencarnação, ciência; mediunidade, estudado pela ciência; livre-arbítrio, âmbito da filosofia; lei de causa e efeito, âmbito da filosofia; pluralidade dos mundos, ciência; e a vida no mundo espiritual também, ciência. Então vejam que a ciência faz muitas introduções à doutrina espírita. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, qual o sentido da vida, o que é Deus e não quem é Deus, né? O Espiritismo já vê Deus como algo imaterial e destituído de uma forma, de uma presença, de uma figura. Então, lembrando, Deus não é matéria e Deus também não é espírito. Deus é o formador de tudo isso daí, é a energia que formou tudo isso daí. E, finalmente, quem foi Jesus e o que significa salvação. Bom, só que no Brasil, nós praticamos, dentro da doutrina espírita, o chamado tríplice aspecto da doutrina, vendo a ciência para estudar, a filosofia para esclarecer, trazendo conhecimento, e ambas se dirigindo para aquilo que sublima, que é a religião. Então, é no Brasil que o Espiritismo se torna realmente uma religião formal. Isso graças à influência de Emmanuel nas obras de Chico Xavier, que foi um padre, em outras encarnações, e trouxe em suas obras todo o conceito religioso ligado a esse livro, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base religiosa da doutrina espírita e que deve ser objeto de estudo diário e da prática do culto do Evangelho no lar por todos nós, em função das máximas que ele contém da mensagem do Cristo. Bem, mas através do Chico, nós também recebemos o aspecto científico, com as obras do André Luiz, que após 50 anos de suas publicações, vêm sendo comprovadas pela ciência, como, por exemplo, a função da glândula pineal na mediunidade. Bem, nós sabemos que nós já fomos um planeta primitivo, que estamos no final de um ciclo de planeta de provas e expiações e entrando como planeta de regeneração. E o Espiritismo é fundamental para a gente entender esse ciclo evolutivo do planeta. No livro Atitude de Amor, pela psicografia do Vanderlei de Oliveira,
O Dr. Bezerra nos fala que o Espiritismo é um projeto de 3 períodos de 70 anos cada. Vamos ver que períodos são esses. O primeiro vai com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 até 1927 e fala da consolidação da doutrina dos espíritos, dos fenômenos e dos grandes cientistas e médiuns daquela época. A base está em Kardec. De 1928 a 1997, temos o segundo ciclo, com a fundação de centros espíritas no Brasil, os belos discursos, mas ainda sem a prática. O conhecimento voltado para fora, sem atitudes, com exceção dos ensinos de caridade que nos deixou Chico Xavier. Finalmente, em 1998 até o futuro 2067, teremos o terceiro ciclo com a consciência da atual reencarnação e prática da fraternidade. Seria agora, então, o conhecimento voltado para o interior, com atitudes de amor e com a divulgação da doutrina através de muitos médios e não mais de uma base principal, como foi Kardec no primeiro ciclo e Chico Xavier no segundo ciclo. Bem, Kardec nos traz essa máxima: fora da caridade não há salvação, que é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é, afinal, salvação, na visão da doutrina espírita? Podemos entender como libertação, como evolução, como subir um degrau evolutivo, ou como um despertar de consciência, saindo de um ciclo evolutivo para outro melhor. Perguntaram para o Chico se o Espiritismo seria a religião do futuro. E o Emmanuel trouxe essa resposta. O Espiritismo não será a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Por quê? Porque as crenças da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de causa e efeito, serão absorvidas pelas religiões, pelas demais religiões do planeta, pelas grandes religiões do planeta. Finalmente, o que é ser espírita? É frequentar um centro espírita? É praticar a caridade? É ser médium? Sim, tudo isso é ser espírita, mas principalmente ser espírita é buscar a reforma íntima, é o despertar da consciência e é praticar o bem incondicionalmente, com atitudes. Gratidão por você ter nos acompanhado até aqui. Espero ver vocês num próximo curso que estamos elaborando. E recomendamos que vocês leiam sempre as obras de Kardec e de Chico Xavier para aumentar o chamado conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Muita paz a todos, muita luz e até breve.